todos e todas. Este ano de 2021, estamos recomeçando aí as lives, né, que a gente vinha fazendo com muita gente bacana. E neste momento, para a gente começar, logo Ivani. Tudo bom, querida? Como você está? Vou com Ivani é mestre em educação pela PUC, formada em psicologia, pedagogia, contadora de histórias, mediadora de leitura. Oi, Olá, Flor, tudo bom? olá, boa noite. Boa noite, o pessoal tá chegando aí. Como é que você tá, querida? Bem, bem. Me Ivani, guardando aqui, né? né? Eu estava dizendo que você é mestre em educação, é idealizadora de coordenadora do curso de pós-graduação, que é autora de livro de literatura infantil, de literatura, Minhoca Dondoca, Papelito, né? E que a gente ia hoje começar a retomar as lives que a gente está fazendo com essa presença ilustre aí sua, para a gente começar a trabalhar exatamente com infâncias e narrativas, né? E aí, eu me fiz uma pergunta que eu acho que muita gente também faz, né? Qual é a diferença entre narrar e contar uma história? Bom, eu penso que são sinônimos, mas a gente faz escolhas, né? Eu acho que todo mundo, quando opta por desenvolver um determinado trabalho, opta, né? Eu fiz a escolha de nomear como narrar, mas não necessariamente, né? Eu também utilizo contar histórias, mas eu me sinto mais confortável utilizando o termo narração de histórias. Talvez por tanta coisa por aí que existe, é tudo contação, às vezes usando com sentido um pouco pejorativo, qualquer coisa, sem um cuidado, sem uma preocupação. Talvez para fugir um pouco disso é que eu adoto um pouco mais o termo narração, mas é a mesma coisa. E por que que é tão importante a narração de histórias na infância? Bom, ai, nossa, essa pergunta já, uau, já chegamos, Não chegamos. é? Eu diria não apenas na infância, né? Eu vou dizer que, primeiro, para o ser humano, ouvir e contar histórias é fundamental. Eu sempre digo que contar histórias é uma das mais belas atividades da inteligência humana, porque é a arte de promover o encontro comigo, quando eu escuto, quando eu leio, quando eu conto uma história, e de alguma forma essa história ela vai ter ressonâncias internas em mim. Eu me encontro com o outro, especialmente em situações de narração, estamos agora distantes disso, de estarmos juntos, ouvindo uma história sendo contada ali ao vivo, aqueles corações que se unem. Com crianças é muito bonito de ver quando elas olham para o lado, para ver se o outro também está tendo a mesma reação que ele tem. Mas, de todo jeito, ouvir as histórias promove esse encontro com as relações humanas. Esse encontro com o outro nesse sentido, porque traz toda uma dinâmica de relações e que isso vai render aprendizados para a vida. E ainda contar histórias vai promover esse encontro com as coisas do mundo. Então, isso em toda a vida, acho que todo ser humano precisa. Nós somos seres da narrativa, somos seres narrativos, nós nos constituímos como sujeitos pelas histórias, né? Como já dizia a frase, somos feitos de histórias, não de átomos. O passarinho contou que somos feitos de histórias. E eu gosto muito de olhar para isso, porque nós somos feitos das histórias dos que viveram antes de nós, das histórias que passamos a viver ao chegar a esse mundo e passamos a contar, a compartilhar. Eu acho que contar histórias traz essa marca do abraço, do compartilhamento, do estamos juntos. E especialmente falando de infância, eu vou dizer que as histórias elas são uma forma de nutrição. E é uma nutrição muito completa, né? Pensando nas crianças pequenas, eu conto muitas histórias para bebês, e eu falo muito sobre esse olhar da nutrição poética, da nutrição estética, literária, enfim, é uma nutrição
completa que a gente tem, né? Nutrição cultural, linguística, quantos banhos de linguagem nós ofertamos ao ler e contar as histórias. E é isso, as crianças precisam disso porque é um dos caminhos para conhecer. Você estava falando da leitura, né, para bebês, que você faz muito para bebês, né? E como é esse contato? Por que essas histórias elas são tão importantes nessa primeira infância? Bom, por tudo isso, mas eu também vou acrescentar a questão da ludicidade, né? Que, especialmente na primeiríssima infância, é brincar com as palavras, é brincar com os sons, é brincar com a gestualidade. E os bebês, eles estão registrando tudo, né? São exploradores. Então, quando eles vivem essas experiências de ouvir e contar histórias, porque eles também já vão contar do jeito deles, é muito bonito de ver. Eu desenvolvo um projeto numa livraria que foi interrompido agora por essa situação toda, mas é muito comum, eu faço as apresentações e eu uso muito o livro como objeto, exploro o livro de todo jeito, é o livro que ganha asas, é o livro que vira chapéu. E aí, quando termina a sessão, as crianças ficam por lá com as famílias e eles começam a repetir. Então, é um tipo de exploração que eu acho fantástica, essa abertura de portas para esse mundo encantado, que começa com uma curiosidade, com as imagens, com as sonoridades, com a presença. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. A história, especialmente na primeiríssima infância, é sinônimo de presença, de adulto presente, de educador que para a loucura das atividades, porque existe ainda uma separação, a hora do lazer e a hora da atividade. Isso, eu penso que isso tem que urgente ser revisto, mas ainda existe isso, é aquele momento em que todos param e aquele adulto, ele é como se ele vestisse uma capa mágica, e é o olho que brilha, e é exatamente um ponto que eu gosto de tocar, desses educadores, desses pais e mães e famílias que vestem essa capa mágica e se colocam a serviço da história como um presente, quando se mostram disponíveis a jogar o jogo da criança, né? Não infantilizar, mas fazer essa brincadeira de agora eu vou fazer uma voz de lobo, e as crianças, uau, olha só a voz que ela fez para mim agora. São delícias, né? Dessa oportunidade deles conhecerem um lado que talvez, se não fosse por esses momentos de histórias e de brincadeiras, eles não conhecessem dos adultos que estão próximos. E uma pergunta, assim, essas histórias, elas devem se manter, né, ao longo da vida. Por quê? Bom, primeiro por isso, porque nós necessitamos, acho que todo ser humano tem necessidade de uma dose diária de narrativa, de história. E nós vamos dar um jeito de saciar esse desejo. Eu sempre brinco um pouco com uma analogia. Assim, a gente tem fome. Imagina que você está num lugar e você está com muita fome, você não tem muito dinheiro, ou não tem muito tempo, e você tem que comer o que tem ali. Então você vai matar a tua fome, que é o que a gente faz às vezes, passando no feed do Instagram, do Facebook. São histórias que vão passando ali na nossa frente, que de certa forma vão pensando no universo do adulto. Depois a gente traz para a criança, né? Mas pensando nisso, a gente vai dar um jeito, vai assistir um filme, vai ler, vai conversar. Tem gente que às vezes tem dia que está com tanta necessidade de narrativa, de ouvir uma boa história ou de contar uma boa história, que liga para um amigo e fala: você não sabe o que me aconteceu hoje? E aí conta toda a história. Porque existe isso, as histórias da vida real são tão importantes quanto as histórias ficcionais. Então a gente precisa dar um jeito. Só que assim, essas formas assim, como as redes sociais, algumas coisas que a gente não se conecta tanto com a gente mesmo, só vai passando, é como você parar e comer qualquer coisa que está ali na vitrine. Às vezes algumas coisas são até duvidosas, mas você precisa matar a fome. Agora, uma boa situação de história, de leitura, de estar junto, muitas vezes traz aquela coisa assim, imagina que você, num piscar de olhos, você está com muita fome, você se vê diante
da tua comida preferida. No meu caso, esse pensamento me remete à comida sendo acabada, assim, terminou de ser feita pela minha mãe, sabe, soltando fumacinha lá em cima do fogão. É aquele momento que eu tô com muita fome e eu encontro o alimento completo. Um alimento que vem com afeto, que vem com carinho. Então, além de matar a minha fome, eu vou me fartar. E é um pouco disso que o ser humano precisa quando vai buscar nas narrativas. Saciar essa fome de cultura, de fantasia, de transitar por lugares inimagináveis, né? E onde tudo é possível. Essas pequenas fugas da realidade que nos ajudam a integrar a dureza da vida de forma saudável. E para as crianças, além de tudo isso, para as crianças ainda tem essa coisa de ser uma atividade de múltiplas linguagens, né? As crianças estão sedentas de conhecer o mundo, elas vão colocar todas as suas formas de linguagem em ação. E as histórias, quando são contadas, elas trazem isso, né? Muitas vezes, junto com uma história, vem uma brincadeira, vem uma música, vem uma dança, vem uma poesia, vem uma porção de outras coisas que é um combo, né? Aquele combo do bem, onde as crianças elas saem muito enriquecidas, além de fortalecê-las internamente, porque isso as histórias, vários estudiosos, eu sou psicóloga, então eu acabo sempre entrando um pouco nisso, além de ter esse alento que as histórias oferecem, de conversar com o nosso lado de dentro, de ajudar, falando das crianças, o quanto elas constroem recursos internos, capacidade de lidar com as coisas da vida real, via vivência no mundo da imaginação, o quanto isso vai ser potente, o quanto isso vai ser importante para ela ao longo da vida. Né? Então, nossa, eu vou defender assim com unhas e dentes que ser humano, todo tempo, em cada momento da sua vida, história é bem-vinda. Fabi CGC, eu acho que deve ser alguma Fabiola ou Fabiana, ela até disse assim, as histórias também ajudam na ludicidade do adulto, né? Mantendo essa ludicidade ativa e permanente. E aí ela até acrescenta dizendo assim, que história é vida. Por que os adultos têm uma dificuldade tão grande a se entregar para as histórias ficcionais? Bom, isso é verdade. E essa fala da Fabiana, né? Isso que ela É colocou. Fabi CGC, na verdade, o perfil dela. Ela escreveu aqui, que é Fabiana, ela escreveu agora. Fabiana, eu concordo 100% com você. O ser humano, ele é lúdico. Nós temos a ludicidade presente. Quando a gente... Só que quando pensamos em ser humano, a sociedade ela vai valorizar outras dimensões do humano. Vai valorizar o Homo sapiens, a capacidade de desenvolver intelectualidade, vai valorizar o Homo faber, o ser humano construtor, capaz de transformar as coisas à sua volta e criar. Mas existe também a dimensão do Homo ludens, ou seja, esse ser humano que desde que nasce tem uma predisposição a situações que trazem bem-estar, prazer, distração, entretenimento, como formas de lidar com a vida e que toda a vida é necessário, né? As crianças, quando se é criança, essa ludicidade chama brincar. Mas aí vai virando adolescente, vira adulto, entra uma lógica capitalista de que o ser humano precisa estar produzindo. Eu penso que um dos grandes complicadores, para esse adulto baixar a guarda e falar assim, não, agora é o meu momento de estar íntegro, agora é o meu momento de lidar com as situações porque eu preciso disso. Então, a ludicidade na idade adulta não é para jogar para debaixo do tapete as coisas que estão em volta, muito pelo contrário, é para a gente conseguir integrar de forma saudável. Quem é que nunca entrou numa contação de histórias, num teatro, num cinema, com a cabeça cheia de problemas, mas falou, não, hoje eu vou garantir a minha ludicidade, hoje eu preciso disso. E quando a gente sai, é como se, uau, né? Parece que dá um respiro, a gente parece que sai com mais condição de lidar com as questões. Então, toda a vida, mas eu penso que um dos empecilhos é esse, da ludicidade das histórias na forma, né? Ludicidade em forma de histórias, essa questão, né? Desse ser humano que
se sente não produtivo. Tem uma sociedade em volta dizendo assim, não, você não está produzindo agora. Como assim? Qual a finalidade disso que você está fazendo? Você está ouvindo, você parou para ler, para ouvir história, mas você está lendo para quê? E a gente esquece que nem tudo tem que ter um para quê, né? Porque sim, porque me faz bem, porque me faz feliz. Né? Felizes são as pessoas que conseguem dizer não para essa lógica capitalista e se conectam permanentemente com a sua infância. A gente, né, eu sempre trago muito com isso, muito essa ideia de que eu não conto história para criança, eu conto histórias para a infância, porque a infância é um sentimento que está aí presente em toda a vida humana. Né? É um sentimento que a gente carrega comigo. Então, quando eu conto uma história, mesmo que seja um repertório dito para adulto, é a minha infância convidando a tua para brincar, para sair dessa lógica, né, de produção e entrar nesse ócio que é produtivo também, né? Enfim. Vitor Borges já colocou aí. Oi, oi, boa noite, Vitor. Oi, Vander também colocou. E aí, Paula Belmino, que tem Paula Belmino, Poesia do Bem. As histórias transportam para o lúdico, né? Ela traz isso, ela reiterando, né? Tânia Aparecida Ramos, eu acho. Acredita que quando iniciamos e tomamos gosto, estamos querendo aprender mais e mais. Mas eu fico pensando no seguinte: a gente falou que o adulto tem dificuldade de se entregar, a criança já está entregue, né? Mas e o jovem? Verdade ou mentira que contar história para adolescentes e jovens é mais difícil? Oh, agora você pegou no meu ponto fraco. Eu já fiz muitas apresentações para adolescentes, mas eu confesso que toda vez é assim. Aquelas borboletas batendo asas na barriga. Por ser pesquisadora da infância, eu acho que já faz 20 anos que eu estou envolvida com infância, eu sempre vejo para mim como uma barreira. Mas passados os 10 minutos iniciais, a história faz o trabalho dela. Né? Eu sempre fico com essas borboletas, eu passo mal, dá dor de barriga toda vez que sou contratada para fazer algum espetáculo onde o público é prioritariamente adolescente, porque eles têm uma resistência, né? Eles estão já nessa, não, mas história é coisa de criancinha, eu já sou grande. Então, eu normalmente chego e digo assim, mas eu conto histórias. E eu conto histórias, inclusive na universidade, na pós-graduação. E os meus alunos gostam muito. Bora me dar uma chance, ouvir uma história? Sem pensar que é coisa de criança. E aí, depois que eles escutam a primeira, aí normalmente a primeira eu coloco uma dessas que eu conto mais para os adultos, mas aí eles baixam a guarda e aquele negócio que, como eu disse, a história faz a mágica acontecer. Porque aquele negócio baixou a guarda, aí tudo pode vir. Aí eu posso contar qualquer história, até as histórias que eu conto até para as crianças bem pequenas, que eles acabam mergulhando. Então, assim, é um desafio, mas é muito bom também. Eu sempre saio feliz assim, uau, hoje deu certo, sempre dá certo, né? Consegui, mas é desafiador. Para mim, pelo menos, é desafiador. Por ter mais afinidade com os pequenos, né? Histórias da Dona Baratinha colocou aqui. Para mim, a ludicidade traz mais produção, funciona muito para ela. E que a magia da literatura é inspiradora, que é isso que você está trazendo, né? Mas a minha pergunta é: história cura? Agora você pegou no ponto que eu amo. Eu penso que sim. Aliás, eu gosto muito de estudar a arte de contar histórias dentro de abordagens terapêuticas. Eu gosto eu procuro ler artigos, pesquisa científica, inclusive, né? Então, dentro da arte-terapia, dentro da própria psicologia. Existem muitos artigos que vão dizer, né, que a palavra em si cura, né? Isso, desde a origem, desde os primórdios da psicanálise, a gente já tem essa ideia de que a palavra em si, ela é um caminho, uma possibilidade de cura. E as histórias, eu penso que elas trazem um contexto, onde a gente consegue se colocar naquele contexto. Eu conto muitas histórias em hospitais.
Agora não, né? Parei, desde que entrou a pandemia, parei. E eu acredito muito nisso. E falo por vivências que eu tive, assim, de você ver, às vezes, uma transformação física que acontece na criança. Uma dos momentos que mais marcaram a minha vida como voluntária em hospitais foi uma vez em que eu fui contar numa brinquedoteca de um hospital aqui em São Paulo, Hospital Regional Zona Sul. E aí as mães começam a chegar, as famílias começam a entrar na brinquedoteca com as crianças que podem se deslocar do leito. E aí comecei a contar e a criança ficou de costas. Ela já chegou, botou a cadeirinha e já deu o recado dela. Não quero contato com você, eu não estou animada. Estava bem carrancudinha, bem tristinha. E nesse dia eu estava contando Os Três Lobinhos e o Porco Mau, que é um texto da editora Brinquebook que eu gosto muito. E nessa história, só para contextualizar para quem não conhece, os lobinhos constroem a casa e o porco que chega para derrubar. E ele sopra e não consegue derrubar. E eu faço um gesto que é bem assim, quando ele não consegue derrubar. Eu fiz esse gesto uma vez, ela já virou. Falei, tá aí. Eu sei que naquele dia, se eu tinha uns 3 para fazer, eu acho que eu fiz uns 10. Acabei botando. E a cada vez que eu fazia, ela ia ficando mais coradinha, ela ia virando. Eu sei que no final da história, ela já era outra criança. Ela já estava rindo, enfim, o brilho tinha voltado, e é uma coisa que é muito emocionante. Quando terminou a sessão, as mães foram saindo, voltando para os quartos, e aí a mãe veio me abraçando, e aí ela disse assim, muito obrigada, já fazia uns 15 dias que a minha filha não dava um sorriso. Então, é isso, é a ludicidade, é a literatura, é a fantasia, que tem sim esse poder de curar. Eu acredito piamente nisso. Tânia Aparecida Ramos, ela até coloca aqui, né, que concorda com você que realmente adolescente é um desafio, né? A poesia do bem até que ela colocou, né? Sou neta de contador de histórias e minha mãe sempre contou histórias. Somos apaixonados por histórias. E tem Riselda Aparecida que disse assim: cura! Na infância me acalmava mediante tanto sofrimento que presenciei, né? No lugar onde tudo acontecia. O refúgio era ouvir histórias e sonhar com dias melhores, né? E aí eu trago uma pergunta, né? Todo mundo pode ser contador de história? Sim. Sim, sim. Como eu gosto muito de analogias, é, tem uma história que mora num livro que é o Livro das Virtudes para Crianças, né? Da editora Nova Fronteira. E lá tem uma história que é a história do bichinho, por favor. Diz lá na história que o por favor é um bichinho que mora na boca de toda criança, enfim, e que para ele ser forte, saudável, ele precisa ter oportunidade de vir à tona sempre que possível. E nessa história aí em especial, o garotinho ele nunca dava a possibilidade do bichinho dele respirar, e aí o bichinho foi ficando fraquinho, fraquinho, até que ele percebeu que o irmão falava com muita frequência, então ele mudou para a boca do irmão, e toda vez o irmão falava por favor. Enfim, eu não vou contar o fim da história, mas a analogia eu faço com essa história, dizendo assim como há um bichinho, por favor, morando na boca de todo ser humano, existe também um contador de histórias morando em todo ser humano. Só que esse não mora na boca, não, como por favor. Esse mora no coração. E ele precisa vir à tona muitas vezes. E a cada vez que ele é colocado para respirar, para entrar em contato com as pessoas, ele vai ficando cada vez mais fortalecido. É claro que dentro do que a gente está chamando de narração de histórias, existem muitas coisas, né? Tem o narrador tradicional, tem o professor contador de histórias, tem a narração artística, que daí são pessoas do campo das artes que resolvem. É claro que muitas vezes tem professores que transitam pelos dois, artistas que também são professores, mas a gente tem muitos caminhos para ser um contador, né? Mas todo mundo está contando uma história, né? Todo mundo tem história para contar. Quem aqui nunca ouviu uma boa história? Eu penso assim, sabe quando tem reunião? Ultimamente não tem, né? Mas, enfim, parece que já faz 1000 anos, né? Que não tem. Mas quando temos aquelas reuniões de família, que a gente se encontra, e aí um puxa um assunto, outro puxa o outro, um vê uma laje e fala, nossa, quando eu era moleque, subi numa laje dessa, eu subi numa árvore dessa.
uma lagarta me queimou, uma taturana, e aí uma conversa puxa a outra. Estamos todos contando histórias. Somos contadores de histórias. O que talvez, às vezes, as pessoas digam assim, ah, mas eu não sou contador de história. Talvez essa pessoa esteja olhando para uma narração artística e pensando, será que eu dou conta? Eu vou dizer sim, porque o princípio você já tem. Mas aí é claro que os cursos, as formações, ouvir muitos contadores, né? Porque existem tantas coisas. Eu acho que a arte de contar histórias ela é tão bonita, porque ela é tão diversa como é a humanidade. Dois contadores podem contar a mesma história, que não vai ser a mesma história. Vão ser outras experiências com essa história. Então, eu penso que quem às vezes fala assim, ah, eu não sei se eu sou contador de história, mas deseja ser, porque tem essa diferença, né? Eu não sei se eu sou, mas eu quero ser. Então, eu digo assim, se joga, vai ouvir um monte de gente contando, né? Hoje em dia, a internet está repleta de contadores de histórias. Não é igual ao vivo? Eu acho que não, mas é uma forma muito potente também. Porque, de repente, eu me identifico com aquele, um usa recurso, outro não usa recurso, um brinca com a voz, outro brinca menos, um se movimenta, que é uma beleza, o outro fica mais paradinho, mas conquista da mesma forma. Então, como a Paula colocou aqui, somos feitos de histórias. Então, havendo o desejo de contar, encontra-se o jeito. Ela também comentou que ouvir histórias é um exercício para a sanidade, né? Como é que a gente consegue, né, manter essa sanidade nas crianças nesse período que a gente está? Será que as histórias elas contribuem para isso? Aí tem muitas coisas envolvidas, né? Que nesse momento maluco, eu penso que sim, as histórias elas são caminhos importantes para centrar, para parar um pouquinho, para confortar, para serenar a emoção. Eu gosto muito de dizer que todo tipo de história precisa ser ofertada, até as histórias com temas difíceis. Até as histórias, eu gosto de usar o termo temas sensíveis. Porque às vezes a gente foge daquela história porque ela fala de morte, já tem muita morte acontecendo, mas às vezes a criança precisa ouvir exatamente essa história que fala disso, porque essa história vai dar um jeito de ajudar ela a organizar a bagunça que está lá dentro. Então, todo tipo de história é importante. Mas quando eu disse que são muitas coisas envolvidas, é assim, não basta ligar lá a live, ligar o YouTube, deixar a criança sentada assistindo que a mágica vai acontecer sozinha. As crianças precisam de referência. Isso é uma coisa que eu venho observando muito desde das narrações presenciais. Eu conto histórias já há cerca de 20 anos, mas nos últimos anos eu venho observado muito isso. Quando eu estou num lugar contando para famílias, é impressionante. A criança ela olha para mim, mas aí ela vira e olha para a família, para quem está acompanhando. Se ela percebe que esse adulto está interessado, ela devolve o olhar e ela fica comigo. Porque esse adulto é como se ele referendasse, olha, isso é bom, isso é tão legal que, olha, eu estou interessadíssimo, vamos dividir esse momento junto. Agora, quando a criança olha para o lado e o adulto está mexendo no celular, está entediado, está fazendo qualquer outra coisa, mas não está, a criança dificilmente ela devolve o mesmo olhar. E agora, nesse período de pandemia, é a mesma coisa. Não adianta o adulto chegar e falar assim, ó, vem cá, senta aqui, vamos ver uma história que é bom para você. Mas como assim, né? É a mesma coisa com leitura. Eu falo assim, que quando nós nos propomos a ler histórias para as crianças, eu acho que a gente tem que rever esse para. O ideal é que nós façamos a leitura com as crianças. É o adulto que mergulha junto naquela história. Ele não está fazendo isso porque isso é bom para ela. Ele está fazendo isso porque isso é muito bom para ambos, né? Então, eu penso que é isso. A história tem esse poder de ajudar a organizar a bagunça que está acontecendo internamente nas crianças e nos adultos, mas especialmente no caso das crianças, a gente precisa, sabe, ouvir junto, valorizar, conversar. Não conversas obrigatórias, toda vez que escuto uma história conversar, mas se despertou uma vontade de falar de alguma coisa, né? Vamos dar continuidade a essa história, vamos amadurecer, ouvir de novo a mesma história, porque essa primeira vez causa um impacto, mas aí na segunda eu já vou digerir melhor algum, né? Enfim. Mas aí no caso da infância eu penso que a mediação do adulto, mais do que mediação,
a presença, eu falo presença bem assim, esse estar presente, brilhar o olho junto com a criança vai fazer toda a diferença. Senão você pode colocar 1000 horas de YouTube com história que não vai fazer a menor diferença. A criança vai pegar raiva disso. Por que ele quer tanto que eu assista isso se nem ele tem paciência para parar e assistir comigo? Mas aí, ó, desculpem adultos se eu der algum tipo de puxão de orelha, mas é o que eu venho, é o que eu acredito. Maria Cláudia Botelho, eu acho que é Cláudia, porque tem Maria Clau Botelho. Ela coloca assim, bárbaro, as crianças precisam realmente de referência, né? E Penélope Martins, queridíssima também, Penélope, uma fala precisa. Família que lê e escuta, ensina com coerência, né? E Dinalva disse assim, suas histórias são maravilhosas, você tem um jeito meigo de contar, não tem quem não goste. Eu mesmo amo ouvir suas histórias. E aí vem uma pergunta assim, de Ana, né? Ana Arruda. Ana, tudo bom, mulher? Será que você poderia comentar um pouco sobre a contação de história e os apelos auditivos, visuais, tipo imagem, figurino? O que isso interfere no despertar para o ouvinte? Ah, bom. É, eu uso recursos. Eu vou juntar tudo isso que ela colocou como recursos, mas assim, mas eu penso que primeiro vem a história, antes de qualquer coisa. É a história. Então tem muito esse trabalho de escuta da história. O que essa história está me contando e o que ela está me pedindo? Eu tento, especialmente pensando na infância, nesse momento que a gente tem de superestimulação, eu tento ser o mais cuidadosa possível para não fazer isso com eles também na narração de histórias. De ter tanta coisa que eles vão lembrar das coisas, mas não vão lembrar da história. Então eu tenho muito cuidado, eu acho que menos é mais. Então, às vezes, um único recurso, às vezes um único sonzinho na hora certa, já pode fazer toda a diferença na história que eu estou contando. Então, tem mais ajuda. Então, assim, tendo esse cuidado, esse equilíbrio de experimentando, acontece também de eu começar a ter um processo criativo para elaborar uma narração de história e eu coloco várias coisas, mas à medida que eu vou trabalhando com essa história, eu vou limpando. Eu falo, não, isso daqui não tem função, não sei porque eu pus. E aí eu vou limpando, até que às vezes não sobra nada, sobra a minha voz, sobra o meu corpo, sobra o meu olhar. Então, assim, é a história que é o mais importante. Pode ser que essa história, em algum momento, me peça uma coisa, porque aí eu vou trazer uma ilustração, eu vou pensar que tem uma estética envolvida. Então, é claro, eu vou cuidar, assim, o que tem agora em tempos de pandemia, né? Coisas que eu acho que todos nós que somos contadores estamos aprendendo, né? Eu não sei se eu já acertei a mão, eu acho que eu ainda não, acho que eu ainda estou tentando de pensar assim, o que eu tenho o que eu posso ter atrás de mim que não vai chamar mais atenção do que a história? Será que eu preciso estar toda enfeitada? Será que eu preciso estar com fantasia? Então, eu vou dizer que nesses últimos tempos eu estou num momento de profunda reflexão a respeito do uso dessas coisas todas que ela mencionou. Então, ela me fez uma pergunta que é exatamente o que eu estou tentando responder há um ano, desde que eu me vi sem o público, porque assim, quando a gente está contando as histórias e tem o público, eu trabalho muito com a ideia de que a gente tem um olhar que se divide em 3 dimensões. Quando eu estou no momento ali da narração, eu estou visualizando a história, eu estou olhando para a história, eu estou olhando para o outro, mas ao mesmo tempo eu estou olhando para mim, para aquilo que está ali, né, acontecendo. E agora, com esse tempo de contar nas redes sociais, eu tenho que reaprender. Mas não ter o público, não ter essa dimensão, acabou dando espaço para eu olhar mais para a história e para mim, né, de modo geral. Então, talvez muitas coisas que antes eu não considerava, hoje eu estou pensando. Mas eu acho que se a gente colocar os elementos com cuidado, sim, eles vão contribuir. Pensando nas crianças pequenas agora, vamos falar de primeiríssima infância ou até primeira infância, até os 5, 6 anos, mas especialmente os pequenininhos, eles estão vivendo um momento em que eles são
muito sensoriais, né? Eles estão usando todas as suas anteninhas para conhecer o mundo. Então, eu vou me apegar a isso. Então, eu vou utilizar, sim, algum recurso visual, sonoro, eu vou fazer uso de algumas coisas assim, mas pensando no cuidado, de não superestimular. Não vou colocar tudo de uma vez, menos é mais, mas eu vou usar sim, porque esse também é um caminho para manter a atenção, de ter eles comigo, e de me ajudar a trazer essa história de uma forma estética, assim, né? Então, é isso. Não tem, acho que não tem uma fórmula, não tem um segredo. Riselda, ela colocou aqui que atualmente há muita carência nas famílias. Os pais têm estado tão ocupados no dia a dia que não priorizam esse momento com a família e contar e ouvir histórias. E aí, eu trago muito, eu fico, quando ela trouxe esse comentário, eu me lembrei muito do comentário que você fez, que o pai está olhando no celular, não está ali, né? Então, o que é essa relação, né? Do comportamento do pai que eu digo, do responsável, do cuidador, da pessoa que está com aquela criança, né? Nessa reação, isso ajuda, né, ela a gerir essas emoções? Como é que isso reflete dentro dela essa desatenção, né? Parece que eu tenho a sensação de que ele não vai, que a criança não vai ver como algo importante, que ele veja que é importante, né? E aí, como é que isso reverbera dentro dela? Enfim, é bem isso que você está falando. Eu acho que eu vou pensar, eu vou inverter, tá? Eu vou pensar assim, quando acontece, é entendido pela criança como gesto de amor. Olha só, ele me ama tanto que ele se dispôs agora a destinar toda a atenção dele a algo que é importante para mim. Eu não gosto de ir muito pelo caminho, ele não isso, ele não aquilo. Eu busco assim, é tão potente essa presença que marca, né? Vai marcar a vida dessa criança, quando esse adulto que larga, ele pode estar com milhões de coisas, mas naquele momento, daqueles 5 minutos que ele sentou, pegou um livro com a criança do lado e ele brincou com a voz, ele parou o que ele estava fazendo e viveu essa experiência junto. Às vezes, assim, isso muda o dia, muda o ano daquela criança. Ela vai guardar isso no seu baú de memórias afetivas. Enfim, eu penso que é entendido como gesto de amor. Agora, pensando nos contadores de... Eu acho que não é o caso também de sair dando sermão. Eu acho que o caminho é conquistar esses pais, né? Como que eu conquisto? Mostrando para os pais que ouvir histórias também é um jeito dele se conectar com ele mesmo, com as suas memórias de infância, com quem ele foi, e que esse encontro de infâncias que vai acontecer nesse momento em que eles estão compartilhando as histórias, isso pode ser muito bom. Eu escuto muito isso de adultos que falavam assim, nossa, mas há muito tempo que eu não me lembrava dessa história. Agora que você contou, eu me lembrei da história, né? Isso eu ouvi uma vez quando eu contei a história da Festa no Céu, que eu amo, né? Que eu gosto muito dessas histórias também que atravessam gerações, por isso, eu gosto de trazer novidade. Mas as histórias que atravessam gerações, muitas vezes é a possibilidade de promover esse ponto de encontro entre a infância desse adulto, né, essas memórias afetivas de uma história que ele ouvia, de uma avó, de uma professora, de um pai, de um tio, de um avô. E aí aquele momento em que eles estão escutando juntos e que esse adulto vira e fala assim, nossa, há quantos anos que eu não ouvia isso? Eu me lembro. E isso já puxa uma outra história. Isso já tem uma força, já tem uma potência, né? Então, isso já abre caminho para essa mágica acontecer, para esse gesto de amor acontecer. Mas uma outra coisa que eu acho importante, assim, isso tanto para as crianças quanto para cativar esses adultos a estarem junto com a gente na narração de histórias. Não infantiliza, não subestima as crianças, não precisa ficar falando tudo no diminutivo. Cuidado com isso, né? Às vezes, assim, a gente cria uma imagem de que para agradar as crianças eu preciso fazer um monte de coisa. Será? Vamos ouvir as crianças? Vamos colocar as crianças no seu lugar de protagonismo, saber do que elas realmente gostam, porque às vezes a gente cria uma performance pautada no que eu acho que eles gostam, mas falta um trabalho de escuta e de mergulhar nesse universo e dizer assim, mas de verdade, será que eles gostam disso mesmo? Ou sou eu que acho? Eu estou colocando, eu estou sendo cruel agora.
Mas é um pouco esse caminho. Então, eu faço a hora do conto para bebês e eu fico tão feliz quando eu percebo que ali é uma sessão que foi preparada para bebês de até 3 anos, de 0 a 3 anos, e de repente eu vejo que o adulto está se divertindo tanto quanto a criança pequena. Então, e um caminho para isso é brincar muito. Nós brincamos muito, nós cantamos, fazemos bagunça, mas sem infantilizar, sem subestimar a capacidade das crianças. E acho que assim a gente conquista o adulto que está lá com essas reservas, que isso é coisa de criancinha, que ele não tem tempo para isso, mas chega uma hora que ele vai ser conquistado e ele vai falar assim, nossa, mas isso é legal, hein? E vamos ouvir história. Às vezes, aí o que acontece, às vezes o pai quer tanto ouvir a história, mais até do que a criança. Às vezes eu vejo os pais chegando lá, eles já sentando na primeira fila. E aí, que história que vai ser hoje? Às vezes eu vejo que eles ficam mais empolgados até do que as crianças no começo, assim, né? Que já vem com uma expectativa. E como é lidar com a criança? Você fala muito das crianças pequenas, né? Você lida muito com as crianças pequenas. Então, como é que a gente deve lidar, principalmente com a criança que ela não está direcionando a escuta atenta, não é? Porque ela no cor, ela está escutando, mas ela não está demonstrando que ela está escutando, né? Então, como é que a gente lida com isso? Bom, primeiro eu penso que o professor, o contador de histórias, essa pessoa que está ofertando a história, ela primeiro vai ter que repensar as expectativas que ela tem em relação à criança. Porque assim, se o adulto vem com uma expectativa de que a criança, para prestar atenção, ela tem que ficar paradinha, vidrada, babando, ele vai se frustrar. Porque as crianças não são assim. Essa imagem não condiz com as crianças reais. Porque as crianças, especialmente agora falando, a gente está falando muito das pequenas, porque eu tenho me dedicado muito à pesquisa do trabalho com as crianças pequenas, é assim. A atenção é resultado de processo de maturação, essa atenção, essa escutativa que você trouxe, é resultado de processo de maturação neurológica, é resultado de aprendizado. E muitas vezes a atenção, para cada criança, ela é de um jeito. É um erro tentar homogeneizar as crianças. Isso não existe criança igual, não existe ser humano igual. As infâncias são plurais e a gente tem que entender isso quando se prepara para contar a história para elas. Então, para algumas crianças, a atenção vem no movimento, engatinhando, explorando, e às vezes ela pode parecer que não está ouvindo a história, mas às vezes aquele bebê que está lá engatinhando embaixo de uma mesinha está mais atento à história do que aquele que está parado na primeira fila, né, imobilizado. Às vezes aquele ali ele está com sono, ele está em outro planeta e não está tanto na história quanto aquele que às vezes ele precisa, é uma necessidade dele de estar fazendo alguma coisa enquanto escuta a história. Outra coisa que eu escuto muito dos adultos é assim, mas ele nunca escuta a história inteira, porque isso é dele também. E por que isso é tão importante? Às vezes escutar um pedacinho já vai ser tão potente, e aos poucos ele vai amadurecendo e vai conseguir parar e ouvir mais. Mas, às vezes, para aquele bebê de 2 anos, de 1 ano e meio, um pedacinho que ele ouviu, que ele olhou, que ele já foi muito bacana. E aí vai num crescente, né, de apropriação dessa situação de estar ouvindo a história, fazendo a fruição de uma história. Então, eu vejo muitos educadores que às vezes ficam chateados. Mas eu preparei toda a história e eles não pararam quietos 1 minuto. Calma, né? Vai ofertando, não desiste. Eles vão, aos poucos, aprendendo. E aí, eu acho importante também criar rituais, né? Não chegar já com a história direto. Vamos preparar o ambiente, vamos... Né? Então, tem músicas, tem estratégias para dizer para as crianças, sem falar, senta aqui e fica quieto, que a história vai começar. E aí eles já vão associando, vão se ligando de que, opa, a história está começando. Mas é isso, não se frustrar com aquele que não para quieto. Às vezes ele não parou quieto, mas ele sabe a história inteirinha depois. As histórias, elas marcam a criança e reverbera isso nessa criança adulta? Eu acho que pode trazer... Vamos falar do positivo?
Uhum. Eu penso que sim. Muitas lições são aprendidas via, via história, via narrativa. Eu não preciso necessariamente passar por uma situação, e eu gosto muito dessa ideia, por exemplo, do quanto histórias podem ajudar a desenvolver empatia, sabe? Eu sempre vou dizer que contar histórias é uma arte essencialmente humana e potencialmente humanizadora, porque existe uma possibilidade de humanizar, de trazer essa coisa de olhar para o outro. Então, eu não preciso, por exemplo, passar por um estado de abandono, de penúria, para sentir isso numa história, por exemplo, ouvindo Cinderela, ouvindo um conto de fadas. Então, essas marcas, elas vão nos acompanhar, né? Então, recentemente eu escrevi uma história que ainda não foi publicada de um garoto que, em algum momento, essa mãe não está. É uma história que fala de perda. Eu não digo exatamente, um conto, um texto poético, mas eu não digo exatamente se essa mãe faleceu, se ela foi embora, se ela está doente. Eu só trago todo um contexto de quintal, de alegria, mas que um dia esse quintal ele amanheceu nublado. E aí é um passarinho que vai ajudar esse menino a lidar com essa ausência. É uma história que pega fundo. E aí já aconteceu de eu mostrar esse texto para algumas pessoas e falar assim: ah, mas essa é uma história para quem perdeu a mãe? Eu falo, não. Essa é uma história para todas as pessoas. Porque eu posso ser tocado por esse sentimento e não ser insensível diante da perda de alguém que esteja próximo a mim. Então, eu trouxe o exemplo da empatia mesmo. Quanto eu sinto as coisas que essas personagens sentem nas histórias, isso, de certa forma, vai me preparando para essas situações, seja comigo ou com quem está à minha volta. Então, sem dúvida, as histórias, elas vão nos acompanhar para a vida, porque em algum momento eu vou associar alguma coisa que eu estou vivendo na vida real, alguma passagem, às vezes eu nem nomeio, tá lá tão fundinho no baú de memórias, mas eu tenho uma referência, eu tenho uma prévia desse sentimento, dessa sensação que eu vivi dentro de uma história. Histórias da Dona Baratinha, que é um perfil aqui, disse assim: você está de parabéns por suas falas, estou amando, feliz por estar, né, nesta live. Ah, Mas aí obrigada. trazendo a sua fala, a sua última fala aí, quando uma história marca uma criança. Ah, isso eu penso que uma história marca quando ela quer ouvir de novo, quando ela fala com carinho. Não dá para dizer o que faz uma história marcar uma criança, né? O que eu sinto é assim, é aquele menino que vai dormir abraçado no livro, ou que vai buscar refúgio, ou que gosta tanto que aquele livro ele lembra aquele momento gostoso do lado de um adulto. Então as histórias vão marcar muitas vezes às vezes pela própria história, às vezes é pelo contexto em que essa história foi trazida. Mas é isso, são as histórias que a gente vai carregar com amor, com carinho. Quando fala da história, o olho brilha, sabe? Eu vejo muito informações e oficinas que eu dou para professores, onde a gente vai buscar essas memórias afetivas associadas a histórias. Infelizmente, nem todos têm, mas quando tem, é de uma força, é de uma potência, que assim, a pessoa pode. Ela começa o exercício num estado, mas quando a gente começa a fazer essa cartografia das memórias afetivas ligadas às histórias, a pessoa vai se transformando. Quando fala o nome da história, assim, a pessoa muda, né? Então, é quando a história deixou marcas muito profundas, né? E quando é que a gente é, pode entender dentro da sala de aula se a gente lê ou se a gente conta a história? Eu acho que pode os dois o tempo todo, né? Eu posso ler uma história que eu contei, eu posso contar uma história que eu li. É, eu acho que vai do quanto esse educador conhece a sua turma, o momento, o que ele quer trazer. Se agora eu quero chamar a atenção para esse encontro dos alunos com o portador do texto, com esse encantamento que as imagens ela vai
vai proporcionar. E tem momentos em que eu quero criar uma situação de encontro direto da história comigo, né? Eu estou ofertando a história e eles vão criar as suas imagens mentais para a história. Então, eu acho que eu gosto muito de fazer essa ponte, assim. Eu leio e depois eu conto, ou eu conto, depois eu leio. Agora, qual vem primeiro? Eu acho que a gente pode variar nas propostas, né? Os alunos não acham ruim, não. Mas o livro, quando ele... na minha experiência, assim, quando o livro tem ilustrações muito potentes, tem livro que você pega e você fala assim, é impossível. O diálogo entre o texto e a imagem, a própria materialidade do livro é tão perfeito que eu preciso promover esse encontro com tudo isso. Isso acontece, eu não vou citar, porque senão eu vou ser injusta, né? Mas, enfim. Mas tem muitos autores nacionais que nos proporcionam isso, muitas editoras, muitos projetos editoriais que fazem isso, que aquele livro fica tão potente, o casamento é tão perfeito entre texto, imagem e materialidade, que não dá para eu contar aquela história sem estar com o livro, sem fazer a mediação. Mas tem momentos em que eu vou utilizar a minha leitura daquele texto e vou contar e vou fazer a minha proposta a partir disso, que isso também é muito, muito gostoso. E também quando eu vou buscar nos contos tradicionais, eu acho que muitas vezes o conto tradicional, como os contos de fadas, as fábulas, as lendas, os mitos, os contos de outras culturas, muitas vezes não necessariamente eu preciso estar com o livro, né? Claro, existem livros e livros, mas as histórias elas falam por si mesmas, né? Eu vou criar a minha narração para elas. Terezinha Sinício colocou aqui, tem algumas histórias que fazem parte da nossa família até hoje, com os filhos já adultos. Lemos uma história que havia um buraco das coisas perdidas para sempre, até hoje, o que se perde onde está. Deixa eu te fazer um. E Terezinha tem dois filhos realmente adultos, dois homens já adultos, né? E eu queria perguntar a gente só tem uns 10 minutinhos mais, mas eu queria perguntar o seguinte: contar, né? Qual é a diferença, né, entre contar e mediar? Que eu acho que é bem importante, né? Muita gente que não tem tanta chegança assim com a literatura, às vezes confunde, né? Então, diferença entre contar e mediar é basicamente a presença do livro? Mas eu acho que tem assim, esse entendimento desse mediador que vai se colocar como ponte. Então, o livro na mediação, né? O livro está presente e eu sou a ponte. Eu vou promover esse encontro, né? Como se eu pegasse na mão e falasse, vamos junto. Atravessa essa ponte aqui junto comigo, vamos entrar nessa leitura, vamos entrar nesse texto. Eu vou convidar a explorar, né, esse texto. Então, eu penso que na mediação de leitura também tem essa questão da permanência do texto. Aquela história que é mediada, ela é sempre contada com as mesmas palavras, do mesmo jeito, porque o texto escrito garante a permanência, né? Já na história contada, eu me aproprio da história, mas eu não a decoro. Eu vou passear por essa história e eu vou convidar todo mundo para vir ouvir agora como é que foi, como Chicó, né? Como Suassuna trouxe muito bem o Chicó do Alto da Compadecida, que vai dizer assim, olha, não sei como é que foi, só sei que foi assim. Na contação é isso, eu sou livre, eu vou passear pela paisagem, eu vou viver todas aquelas experiências e aí eu volto e chamo a criançada, chamo o meu público e conto tal qual eu vivi. E pode ser que outro contador vá ler essa história e vai viver de um outro jeito e vai contar de um outro jeito. Ou, às vezes, a mesma história. Como eu sou livre para narrar os fatos, eu mantenho a integridade daquela história, as sequências da história, mas eu não preciso falar sempre do mesmo jeito, com as mesmas palavras. Eu tenho uma liberdade para brincar, porque eu fui lá, viajei de novo naquele lugar e agora eu vou contar para vocês como foi. E as crianças pegam muita gente nisso, né? Ah, mas não era assim. Porque na contação é isso, né? A gente tem essa liberdade de transitar pela história e vir contar e compartilhar a viagem.
daria para a gente falar outras coisas, mas eu acho que, para mim, as principais diferenças aqui, né? Tá bom, né? Ivani, qual é a mensagem que você deixa de mais importante nas narrativas na infância? Ai, nossa, eu acho que é essa ideia de que a gente consegue tornar a infância destas crianças que estão à nossa volta muito mais colorida. A gente consegue trazer marcas positivas, né? Construir boas memórias afetivas quando a gente embarca nessa viagem junto com eles. Eu não conto histórias para eles, eu conto com eles, eu entro junto, eu leio junto, me divirto junto. Acho que isso para mim é o que mais importa. E nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, eu vou dizer assim para as pessoas, apesar de toda a angústia, de todas as incertezas, tenham a certeza de que vale a pena parar um pouquinho para dividir histórias, para viver as histórias junto com as crianças. Eu tenho certeza que até o fim da nossa vida a gente vai lembrar desse período como um período muito difícil, como talvez o mais triste das nossas vidas. Mas dependendo de como nós conseguirmos conduzir isso com as crianças, no futuro elas vão se lembrar de tudo isso, de triste, mas elas também vão se lembrar daqueles momentos de história, de brincar junto. E talvez para algumas crianças esse vai ser lembrado como o melhor período da vida delas, quando os adultos estavam presentes contando histórias, que talvez na vida normal isso não acontecesse, né? E que permaneçam as histórias depois que a gente voltar. Foi um prazer, de verdade, recebê-la aqui. Falas lindas, potentes, emocionantes. Eu só tenho a lhe agradecer. Ah, eu Muito, que muito, agradeço. muito obrigada. Obrigada, Fabiana. Obrigada. E fica o convite para quem quiser me seguir aqui no Instagram, @ivani.m. Que é lindo, né? Só no Instagram não, o site também é muito bacana, O né? Como YouTube, é o né? site? Brincâncias Literárias, o nome do meu canal no YouTube. Mas eu confesso que eu tenho mais afinidade com o Instagram. Então, o meu YouTube não é assim uma maravilha. Então, o Instagram eu tenho mais afinidade. Então, me acompanhe. Eu agradeço muito vocês que ficaram até aqui ouvindo. Obrigada, Fabiana. Um beijo. Obrigada, Ivani.